Rodrigo Garro é um dos principais jogadores do Corinthians e também um dos principais meias do futebol brasileiro neste ano. E no vídeo de hoje nós vamos analisar quais são as características do jogador e por que ele é tão decisivo para o Corinthians. Rodrigo Garro é um dos principais jogadores e mais decisivos para o Corinthians neste ano. E uma das principais características do atleta é o aproveitamento de finalizações de média e longa distância, daquela zona da entrada da área. E foi assim que ele conseguiu marcar o primeiro gol do Corinthians no jogo recente contra o Palmeiras. Essa movimentação, esse aproveitamento de espaços na frente da área do adversário é comum, né? A gente vai ver novamente, ó, contra o Grêmio, ele se posiciona entre os jogadores do adversário, ajeita e consegue acertar uma baita finalização para marcar outro gol. Então é um atleta que tem uma consciência de espaços, né, uma inteligência para identificar os espaços muito grande. A gente vai ver novamente, ele atrás da passada, aí contra o Vitória, já domina orientado para frente e novamente finaliza para o gol de longa distância. Então essa é uma das grandes características do Garro, essa capacidade de finalização, né, de longa distância. Ele tem uma técnica boa e consegue ter uma potência interessante também. É um jogador que também chega bem à área, né? É um jogador que é leve, né? Ele não é pesado, então ele consegue ter uma mobilidade no campo para chegar à área e também para atacar espaços, né? Como nesse lance que ele identifica o espaço entre os zagueiros e consegue atacar o espaço para marcar outro gol. Então é um jogador muito interessante que consegue contribuir com gols e também com assistências, né? Quando tem espaço, como neste lance, ele é letal, né? Quando tem tempo e espaço para pensar, ele consegue achar os seus companheiros e consegue achar eles tanto em situações de transição, né, que geralmente tem mais tempo e espaço, como nessa jogada, onde ele vai receber a bola ali no meio e já consegue um passe, né, para o facão do atacante. Então uma característica bem interessante. E ele consegue ser muito móvel também, né? A gente vai ver ele flutuando no entre linhas, que é uma zona que ele busca ocupar muito para, de novo, achar o atacante em profundidade. Um jogador, né, muito inteligente nesse sentido de reconhecer os espaços, né? Novamente, ó, reconhece o espaço, toca a bola ali e coloca o companheiro na cara do gol para uma finalização bloqueada. Além dessas pifadas, né, em situações de transição ou quando tem mais espaço, a gente vai ver novamente, ó, o Garro no entre linhas, né, fazendo esse passe novamente para um movimento de facão curto do atacante, né, uma janela ali já mais ajustada, uma janela já menor, tanto de tempo, né, para dar o passe. Novamente, ó, se ajusta no entre linhas onde tem o espaço e já realiza o passe para o facão. É óbvio que como ele tenta um grande volume de passes, né, mais arriscados, ele vai errar também muitas vezes. Mas a visão de jogo dele é uma coisa muito interessante, né, e muito incomum, né? A gente vê hoje poucos jogadores no futebol brasileiro, talvez o Matheus Pereira ou o Ganso, que tem essa capacidade de um último passe tão bom e tão criativo como o Garro, né? Novamente, ele recebe no entre linhas e já acha o passe ali numa janela bem pequena entre os zagueiros do Cuiabá. Novamente, a gente vai ver um movimento bem repetitivo do Garro, né, de se afastar da marcação, de reconhecer o espaço disponível, né, e se afastar da marcação para receber essa bola com tempo e com espaço para já realizar o passe ali em profundidade novamente e dar uma assistência para o gol. Então é um jogador que é muito criativo, né, em reconhecer o espaço, né, em ter essa qualidade, essa inteligência de reconhecer o espaço, e tem também a qualidade técnica para conseguir ter essas ações de passe, né, de forma decisiva. Além dessas pifadas, né, para último terço e desses últimos passes ali, né, para finalização em zona próxima da área, o Garro é um jogador que também contribui muito para o jogo coletivo, né, quando ele baixa para jogar ou quando ele tem essa mobilidade, né, de receber no entre linhas ou se movimentando também no ataque, né, como nessa situação, para organizar o jogo do time, né, e usar a sua visão de jogo para, às vezes, mudar o lado da jogada, né, ou simplesmente circular a bola. Novamente, ó, ele recebe no entrelinha, já domina para frente e dá um toque simples ali, colocando o Romero numa situação de 1 contra 1. Então é um jogador que, além de ter muito impacto no último terço do time,
com finalizações, com assistências e com passes finais ali decisivos, ele consegue também auxiliar bastante a equipe quando ele baixa para construir, né, e consegue fazer o jogo da equipe andar, né, consegue mudar de lado, consegue dar um passe mais diferente ali que vai romper alguma linha do adversário. Isso é muito importante, né, tem sido muito importante para a criação do Corinthians.